postamos referente a esta série, como implantar uma estrutura de remuneração na sua empresa, focamos no início de uma pesquisa de salários. Nesse vídeo, abordamos a preparação do material, a seleção e a identificação dos cargos a serem pesquisados, a seleção e a identificação das empresas a serem convidadas e a preparação do material em si, a ser distribuído às empresas participantes. Neste vídeo, nós vamos abordar a tabulação dessas informações e a devolutiva dessas informações às empresas que participaram da nossa pesquisa. Portanto, vamos começar com a tabulação das informações. Há várias formas de tabularmos uma pesquisa de salários, mas eu destacaria em especial duas. A média aritmética ponderada, também conhecida pela sigla MAP, e a mediana. Comecemos pela média aritmética ponderada. Os passos para o cálculo são apenas 3. Eu multiplico a frequência dos salários informados pelo respectivo salário, somo esses produtos e divido pela frequência total, como no exemplo a seguir. Viram que o cálculo é bem simples e o resultado bem consistente em relação à amostra. Mas a média aritmética ponderada requer alguns cuidados. Vamos supor que a amostra agora passe a ser essa, com a inclusão da empresa D. E agora, como é que eu faço? A empresa D apresenta um salário claramente inconsistente, mas ela me informou que lá existe um cargo com esse salário. Ela leu a descrição e me informou esse salário. Portanto, eu não tenho muitos elementos a discutir, a não ser que eu ache, portanto, a velha política do achismo, que esse salário deve ser removido. Agora, eu tenho que ter cuidado nesse tipo de trabalho. Eu vou removê-lo ou vou mantê-lo com base em quê? Eu tenho que ter um critério bem objetivo que justifique para a minha empresa por que eu incluí ou não aquele salário. Para contornar esse problema, eu costumo usar o método de desvio padrão. O desvio padrão é um valor calculado com base nos salários informados, que projetando-se acima ou abaixo do valor central, ou seja, da média aritmética ponderada, me estipula uma área. Pois bem, todos os salários que estiverem dentro dessa área são considerados consistentes e devem ser mantidos. Os salários que estiverem fora dessa área, portanto abaixo do limite inferior ou acima do limite superior, devem ser eliminados. Feito isso, faço o novo cálculo e tenho plena convicção que a média aritmética ponderada agora obtida é consistente. Outro método é a mediana. Por incrível que pareça, o método da mediana não é tão conhecido, não é tão popular como a média aritmética ponderada, mas é mais simples e não requer nenhum tipo de consistência. Portanto, é muito mais fácil. Como é que eu calculo uma mediana? Ordeno os salários em ordem crescente e identifico, não calculo, os valores centrais. Portanto, eu me baseio não no valor, mas na posição do salário. Se eu tiver uma amostra par, 10 elementos, por exemplo, o quinto e o sexto elemento são os dois elementos centrais. Basta calcular uma média simples. Se eu tiver uma amostra ímpar, com 11 elementos, por exemplo, basta somar 1 aos 11 elementos, portanto obtenho 12, divido por 2 e chego ao sexto elemento. Basta contar quem é o sexto elemento e ele é a mediana. Pronto. Percebam que não requer nenhum tipo de teste para saber se aquela mediana é válida ou não. Vejam esse exemplo.
Percebem que se em vez daquele salário informado da empresa B, eu tivesse um valor de 50 mil reais, a mediana não se alteraria. A mesma coisa aconteceria no valor menor. Se o meu maior valor fosse 500 reais, também a mediana não se alteraria. Mas a mediana apresenta uma outra vantagem que é propícia a esse tipo de trabalho. A mediana me oferece quartis. O que é um quartil? Quartil é a metade da metade, é um quarto. Pois bem, dentro dessa amostra ordenada de salários, eu vou identificar a primeira metade. Pois bem, a posição central dessa primeira metade é o meu primeiro quartil. A posição central da segunda metade é o meu terceiro quartil. O primeiro quartil não é o menor salário do mercado, não é o menor salário absoluto, mas é o menor salário médio. O terceiro quartil também não é o maior salário absoluto, mas é o maior salário médio. Duas vantagens ao trabalhar com quartis. Primeiro, quando eu elaborar as minhas faixas salariais, o meu primeiro quartil deve se equiparar ao salário de admissão. O meu terceiro quartil deve se equiparar ao máximo da minha faixa. É claro, o meu segundo quartil, que é a mediana, deve equiparar-se ao ponto central da faixa. Mas há uma outra vantagem. É nesse momento da pesquisa que a empresa define como que ela vai se posicionar perante o mercado, ou seja, como que ela vai estabelecer as faixas salariais em relação ao mercado. A grande maioria opta pela mediana, mas há empresas que estão optando pelo primeiro quartil. Você vai falar, ok, mas vamos pagar então o menor salário do mercado, ou o salário abaixo da média do mercado? Sim, mas essas empresas optam por praticar um agressivo plano de benefícios. Portanto, o salário pode ser inferior à média, mas a remuneração pode ser superior ao que o mercado pratica. Há vantagens para os empregados e há muitas vantagens para a empresa que vai ter um custo menor. Há empresas que optam por ser mais agressivas e optam, então, em relacionar as faixas salariais com o terceiro quartil. Mas é nesse instante, antes de prosseguirmos com os nossos trabalhos, os cálculos que virão a seguir, a elaboração das faixas salariais, que a empresa defina aonde ela quer se posicionar em relação ao mercado. Pronto, já estamos em condições de devolver as informações para o mercado. É a devolutiva das informações. Geralmente, o que eu tenho visto ultimamente, as empresas informam apenas numa única folha o resumo da tabulação. Cargo a cargo, a média ponderada, a mediana, os quartis, o menor e o maior salário. E a frequência total. Tudo bem. Nada a opor. Eu prefiro, particularmente, na devolutiva, informar a informação caso a caso. Uma planilha para cada cargo, listando todos os salários informados, destacando aqueles salários que foram eliminados por serem muito baixos ou muito altos, informando o meu salário, porque eu fiquei sabendo o salário de todas as empresas, é justo que as empresas saibam o meu salário em aberto. Lá embaixo eu informo os resultados da tabulação, as médias, medianas, quartis, etc. As empresas são posicionadas de forma codificada, de forma que uma não sabe quem é a outra. Apenas eu sei quem são essas empresas. Mas geralmente essas empresas conversam entre si. Quando eu envio a devolutiva, eu informo, além dos cargos participantes, as empresas participantes. Uma empresa pode identificar uma outra, ligar para essa outra empresa e falar, ok, vamos trocar os nossos códigos? Tudo bem. Elas podem fazer isso, apenas entre elas. Eu não tenho esse direito. A minha pesquisa tem que manter a confidencialidade das informações. Concluída essa etapa, já estamos em condições de prosseguir com o nosso trabalho. A nossa próxima etapa é a análise do cargo, que é o núcleo
de todo o nosso trabalho. Eu sou o José Francisco Danibali, da Remunera Consultoria e Recursos Humanos. Até a próxima.